Olá, você tá feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui para falar de mais um assunto muito bom para a tua vida, para te ajudar. Hoje a gente vai falar sobre persistência em tempos difíceis. E aí, já passou por momentos difíceis na sua vida? Você teve persistência? Você desistiu? O que que você fez? Eu queria saber de você. Coloca aí no teu comentário, se você puder escrever ou dizer, olha, já passei, sim ou não. Coloca aí que vai me ajudar muito e eu vou saber o que que você passou, tá bom? Vamos continuar? Eu não sei se você tem acompanhado todos os vídeos, mas esse ano, como eu disse, né, eu quero ser muito intencional aqui, quero muito direcionar você com vários assuntos que diz respeito à tua vida, família, carreira, negócios, tudo que diz respeito àquilo que você vive. E a gente usa um manual, né, uma regra de vida mesmo, que pode nos ajudar, que é a Bíblia. Eu disse isso, tem vários livros. E a gente já passou ali pelo começo de tudo, né? Já passamos ali pelas regras das coisas e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre persistir em momentos difíceis. E eu tenho 3 pontos, como sempre, né? Talvez você deve falar, poxa, o Diego sempre faz isso, fica mais didático, mais fácil de você aprender. E eu listei 3 pontos principais aqui, como eu disse, para eu não me perder. Eu sempre marco algumas coisas que eu não queria deixar de falar para você quando eu preparo tudo isso. E hoje a gente vai meditar no próximo livro, né? Se você estiver comigo aqui acompanhando e ficar até o final do ano, saiba de uma coisa: você vai passar pela Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, e a gente vai falar de tudo que a Bíblia traz e de tudo que está relacionado à sua vida. Isso pode te ajudar muito. Você não precisa ser cristão para isso, você pode ser qualquer pessoa, porque, como eu disse aqui, né? Tudo que a gente fala são dicas práticas aqui, né, para o teu dia a dia. Então, vamos lá? Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. A maioria das pessoas, quando a gente olha para os projetos e o que elas fazem, elas desistem no meio do caminho. Não é comum isso? Isso é muito comum e eu coloquei um ponto importante. Elas não desistem porque o caminho é impossível. Elas desistem porque elas decidiram cedo demais que ia dar errado. Elas param e falam, não, isso aqui não vai dar certo, eu vou parar. Talvez você já fez isso, talvez você já começou algo e todo empolgado, como eu disse lá nos primeiros vídeos, e você estava super empolgado e no meio do caminho você foi desistindo, desanimando e falou, não, não quero mais, vai dar errado isso aqui. Você não já fez isso? Eu já fiz isso várias vezes. Eu vou até contar para você uma situação muito simples, mas eu já tentei empreender, por exemplo, com máquinas de ursinho, que pega ursinho, grua, pelúcia. E você fala, nossa, mas não tem nada a ver. Sim, mas foi um projeto, uma tentativa, né, de ter um negócio nessa linha e, veja, foi frustrado e fracassado. E não porque era impossível, mas porque eu entendi no começo que iria dar errado e eu desisti cedo demais. Talvez daria super certo, mas eu mesmo tomei uma decisão precipitada nesse negócio. Então, eu queria te ajudar para você não fazer isso na sua vida. Eu queria que você persistisse nos momentos que fossem mais difíceis e que você encontrasse obstáculos. Sabe, às vezes você começa em um projeto, ele não fica fácil, ele é sempre difícil. Ele começa difícil e você está empolgado, então você continua. No meio dele vai ficando mais difícil e você vai tomando a decisão se você quer ou não. Ah, eu acho que isso não vai dar certo. Você já fez isso? Às vezes você está num relacionamento e nem sempre o relacionamento está indo bem. Você começou empolgado, mas talvez aquela pessoa não bate muito. Ai, nossa, achei que ele era assim. Nossa, eu casei com essa pessoa e tinha certeza que ele era super amoroso, romântico, e ele não é mais romântico. Ah, eu estou com essa pessoa, achei que ele era uma pessoa super prestativa, que ajudava em casa, e ele não ajuda. Talvez quando você casou com essa pessoa, ele fazia muita coisa para você, agora ele não faz nada, ele não compra uma rosa, ele não te fala eu te amo, ele não cuida dos teus filhos, ele é uma pessoa que está muito diferente daquilo que você tinha expectativa. E a sua cabeça é normal e natural, ela vai pensar assim, ó, a saída é encontrar outra pessoa, é sair desse relacionamento, poxa, não dá certo. O ponto principal aqui que eu queria que você pensasse hoje é que toda essa situação que você passa e todos os projetos que você inicia e fica um pouco preocupado e vê todos esses sinais, ele gera algo em você, que é o medo da mudança, o medo de fazer diferente. Então, eu queria que você
pensasse que toda vez que você fizer um projeto, alguma coisa, tudo que você for tentar, de fato vão ter momentos difíceis. E você vai passar por uma situação em que você vai ter que tomar uma decisão de continuar, permanecer ou parar e desistir. E o problema não é a dificuldade, é que as pessoas elas sempre estão desistindo no começo. Elas acham que não vai dar certo. E é mais confortável mesmo parar no começo, evitar perdas, frustrações que você já projeta na sua cabeça. Eu assisti com as minhas filhas o filme Divertidamente, você deve ter assistido se você tem filhos ou se não, mas é um filme muito bom porque ele fala da ansiedade, daquilo que a gente sente e aquilo que a gente projeta na nossa cabeça antes mesmo de acontecer. O 2 traz a ansiedade ela coloca um monte de pessoas para trabalhar, pessoas não, né, mas bonequinhos ali que trabalham para ela para projetar os acontecimentos. Então, o Divertidamente 2, ele coloca lá, ai, e se eu fizer essa jogada e der errado? E se ela não gostar de mim? E se a treinadora falar isso ou aquilo? Ou seja, ela vai projetando situações que podem ser ruins e ela mesma toma uma decisão antecipada sobre isso. Então não é o que você está fazendo às vezes na sua vida? Você projeta algo na sua cabeça e você já acha que vai dar tudo errado. E aí, gente, é a parte principal que eu queria muito falar com você. Porque você está me acompanhando com certeza, a gente falou de um povo que Deus criou e foi para o Egito, um lugar difícil, Deus libertou esse povo do Egito com Moisés, um líder, e Moisés, que é o líder desse povo, começa a passar por situações difíceis. A gente já falou em Gênesis, Levítico, agora a gente está entrando em Números, né? Falamos ali no início da Bíblia, e eu queria muito que você entendesse lá em Números, um texto que fala um pouquinho sobre isso. Olha lá, Números capítulo 14, versículo 9, diz assim, ó, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? Deixa eu contextualizar você. O povo está reclamando com Moisés de tudo que eles estão passando no Egito. Tá muito ruim, eu quero logo a terra prometida, eu quero ir para o lugar que vocês prometeram, vambora, a gente não aguenta mais, vamos apedrejar vocês, tá ruim demais. O resumo da ópera é isso, um líder que está passando por um momento difícil. E o povo, nos momentos difíceis, costuma questionar, e é o que estava acontecendo ali. O povo estava pertinho da promessa que foi feita por Deus, mas nesse momento o povo decidiu recuar, não por talvez falta de capacidade, não porque o povo viu que estava muito difícil e queria desistir, eles estavam com medo. Eles enfrentaram o medo ali, eles começaram a descarregar e trazer isso para um líder espiritual que era o Moisés ali. Sabe, às vezes você não se vê nessa situação, você de fato projetou algo fantástico lá na frente e às vezes no meio do caminho tá dando errado e você começa a se frustrar e você para e fala assim, não, vamos culpar alguém, vamos dizer que tá tudo errado, ou é melhor a gente parar agora. A gente faz isso o tempo todo. Só que nem todo medo é um aviso. Muitos medos são uma resistência à mudança. Às vezes você está resistente a mudar. E olha só, eu coloquei os 3 pontos que eu queria compartilhar com você. O primeiro é o perigo da desistência precoce. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando nós desistimos cedo, nós não perdemos só o resultado, nós perdemos o aprendizado. Veja, as pessoas elas desistem cedo porque elas querem só o resultado. Tem pessoas que elas começam um projeto e elas querem o resultado daquilo. Elas não querem passar pelo processo e o processo é o que nos ensina, sabe? Nem sempre as pessoas elas fazem os projetos delas e dá tudo certo, porque elas realmente desistiram no meio, é porque elas projetaram que ia dar errado, é o medo de tentar, é o medo de avançar. Então, eu queria muito que você parasse um pouquinho e refletisse sobre a sua vida. Será que
seus relacionamentos, as suas finanças, a sua carreira, tudo que você tem desistido no meio, abandonado, começado e parado, tudo que você está tentando fazer e não dá certo, será que não é porque você está um pouco se antecipando ao resultado? Você quer esse resultado a qualquer custo, de maneira rápida? Para um pouquinho, participa do processo disso, persiste e tenta. Quando o negócio parece que não vai dar certo, não desista de maneira antecipada. Continue, porque provavelmente seu projeto pode ser algo fantástico e desistir no meio do caminho faz com que você mostre que não está pronto. E o caminho vai te ajudar a estar pronto. Entende? Então, eu queria deixar o segundo ponto aqui, que é muito importante e é muito comum, né? O medo paralisa mais do que dificulta. Sabia que o medo paralisa as pessoas que pensam que parece que o caminho é difícil, mas na verdade é o medo que está colocando isso na cabeça delas. A dificuldade ela desafia sim, faz parte do jogo, mas o medo ele acaba paralisando você. Isso é comum e normal e as pessoas acabam parando por isso. Isso é muito ruim, sabe? Ó, dificuldades que existem, estratégias que exigem estratégias, né? Veja, as pessoas elas têm dificuldades e elas precisam criar meios e caminhos e elas acabam não fazendo. Outra coisa que eu coloquei, o medo distorce a percepção e realmente isso é verdade. O medo acaba distorcendo a percepção que você tem sobre alguma coisa. Ele atrapalha você. O medo faz o futuro parecer maior do que realmente ele é. O medo, ele, como eu disse no Divertidamente, ele te traz um monte de possibilidades que parecem ser monstruosas, absurdas. Você fala, nossa, vai dar errado. Ah, imagina isso. E a vergonha que eu vou passar. E como vai ser, como vão me julgar, como as pessoas vão me olhar. Cara, o medo está fazendo isso com você o tempo todo e isso trava você. Isso faz você parar nos seus projetos. O medo não mostra o tamanho do problema, ele mostra o tamanho da sua insegurança. Nem sempre você tem um problema de conseguir alcançar seu objetivo. Você só está inseguro e o medo te deixa inseguro. Cara, tenta. O que pode dar errado se você tentar? Projeta o pior cenário e manda bala, vai para frente, segue, tenta. Não desista quando tudo parece que vai dar errado, continua e persista. Claro, é muito importante que você esteja alinhado com aquilo que é o seu propósito, com aquilo pelo qual você está aqui, senão vai dar errado mesmo, senão nada vai dar certo. Terceiro e último ponto, você precisa perseverar, sabe? Quando o caminho é incerto, quando tudo parece que vai dar errado, você precisa continuar. Você precisa persistir, se realmente é o teu propósito, é aquilo pelo qual você foi chamado, na terra, na vida, pelo que você vive, né? Seja ali, talvez na sua família, na sua vida, você quer empreender, você não tem garantia. Eu vi um vídeo muito bom do Tom, né, com um empreendedor ali que ele diz: "Poxa, eu não sabia se ia dar certo ou errado, mas a gente alugou o lugar pequeno, mas depois a gente quis alugar um maior e foi para um maior e deu certo, e depois eu contratei uma pessoa e depois eu fiz algo diferente e ele foi tentando, ele não tinha garantia nenhuma, mas ele foi persistindo e indo para frente para empreender. E hoje, cara, é um cara que está dando certo, é um empreendedor novo, mas é um empreendedor. Então, veja, as pessoas elas não querem dar um passo de fé e tentar as coisas, elas só querem que dê tudo certo e elas querem garantia. Não, mas me fala, vai dar certo? Me mostra aí o resultado. É como uma franquia. Não, quantos meses eu recupero? Qual é meu payback nisso? Ela quer saber qual que é o retorno do investimento que ela fez. Então, as pessoas, às vezes, elas querem sempre olhar lá para frente e ter as garantias. Nem sempre você vai ter garantia. Você precisa persistir e continuar. Criar filhos sem manual. Veja só, as pessoas não querem mais criar filhos, elas não querem ter filhos. Dá trabalho? Claro que dá, filho. Eu tenho duas. Tem gente que tem muito mais. Dá muito trabalho. Mas você quer um manual para criar um filho, você quer resposta para tudo, você quer saber o que você vai fazer quando seu filho fala não para você, ou quando ele não obedece você. Não tem manual, a gente está aprendendo no dia a dia a ser pai, ser mãe, e com as situações que a gente vive. É claro, é fácil? Não, é muito difícil criar filho, é frustrante às vezes, porque você olha, aprende, ensina, faz tudo e ele não aprende, ele não retorna aquilo que você esperava. E você continua, persiste e não desiste. Não dá para você pegar um filho e entregar em um lugar de volta. Claro, isso acontece, tem mães que desistem dos filhos, entregam eles em certos lugares, mas
Você precisa ser forte e persistente, criar filho não é fácil. Agora, qual é o resultado disso? Você criar um filho e ver lá na frente o resultado de uma pessoa, um filho que pode mudar uma nação, mudar um lugar, trazer novas coisas para a humanidade, melhorar a vida das pessoas. Poxa, imagina uma mãe que tem um filho que é médico, que cura e trata de pessoas ali, enfim, que salvam vida de pessoas, bombeiros, policiais, você que limpa a casa, que tem um filho que limpa a casa. Cara, se não fosse esses filhos, veja, e se a mãe talvez de Thomas Edison tivesse desistido dele? E se a mãe de Albert Einstein tivesse desistido dele? E se talvez a mãe de Steve Jobs tivesse desistido deles? Bill Gates, Mark Zuckerberg, são grandes nomes, né? Martin Luther King, grandes nomes da nação, Billy Graham, homens que mudaram nações. Se a mãe deles tivesse decidido não criar filhos porque dava muito trabalho, nós hoje não teríamos isso aqui que eu estou tendo com você. Nós hoje não estaríamos em um ambiente confortável, nós hoje não andaríamos com um carro, talvez não usaríamos a eletricidade, não faríamos grandes coisas. Eu tô parecendo o pai do Chris aqui, né? Porque ele faz isso com o Chris toda vez que o Chris fala sobre alguma coisa. Mas veja, eu preciso fazer isso, você precisa pensar e parar um pouquinho, porque certos esforços e persistências que você faz hoje refletem no futuro e mudam a sua vida e mudam nações. Talvez as pessoas que estão no mundo hoje não entenderam o propósito delas e isso atrapalha as grandes nações. Eu queria finalizar com algumas aplicações práticas para você, para mudar a tua vida, como eu tenho feito. Eu queria que você fizesse uma pergunta hoje, e é assim: eu estou desistindo por dificuldade ou por medo? Será que você está desistindo porque você está tendo dificuldade ou porque você está com medo? Porque dificuldade você vai ter sempre. Agora, será que é por causa do medo? A segunda pergunta é: isso é um fim real ou apenas uma fase difícil? Será que acabou aqui? Ou é só uma fase difícil? Eu já falei isso várias vezes. A sua vida não é um filme. Desculpa, a sua vida não é uma foto, é um filme. A sua vida não é o que está acontecendo hoje. A sua vida é o resultado de tudo que você está passando. E hoje, a foto de hoje pode ser ruim, mas o resultado final desse filme pode ser fantástico. Então, você não pode desistir no meio do caminho. Terceira e última pergunta: se eu continuar, faça ela para você. O que eu posso aprender mesmo que não dê certo? Se você continuar o que você está fazendo ou o que você quer fazer, se não der certo, o que você aprende com tudo isso? É o que eu tenho feito, eu tenho perguntado para mim mesmo quanto eu aprendo fazendo tudo isso, quanto eu aprendo lendo a palavra, quanto eu aprendo trazendo conteúdo, quanto eu aprendo ensinando, quanto isso é bom, né? O quanto isso me ajuda no meu propósito e no meu caminho. Então, faça essas perguntas. Eu queria muito que você compartilhasse esse conteúdo com alguém que está precisando ouvir. Eu queria muito que você curtisse esse vídeo, porque poucas pessoas colocam um joinha lá e isso ajuda muito o canal. Eu queria que você se inscrevesse no canal, porque isso vai me ajudar. E eu queria que você continuasse aqui, que você não desistisse de mim e do canal, porque eu quero te ajudar, eu quero trazer grandes coisas para você que vão ajudar a sua vida e vão me ajudar também na minha caminhada. Eu queria encerrar dizendo que quem persiste não é quem sente medo, é quem não deixa o medo decidir. Será que o medo está decidindo por você? Ou será que é você que está decidindo por você mesmo? Não deixe o medo fazer isso com você. Eu queria encerrar dizendo que eu quero muito que você continue feliz. Queria te deixar um grande abraço e dizer que a gente está junto nessa. Fechou? Tamo junto. Continue feliz. Abraço.